Queridos irmãos e irmãs, nós estamos então vivendo ainda esse contexto do Sermão da Montanha. Então, durante esses 3 domingos já, estamos aí no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que é uma grande catequese de como nós cristãos devemos viver a nossa fé. Então, começando pelas bem-aventuranças. Depois, a semana retrasada, nos falou sobre ser sal e ser luz. Semana passada, Jesus nos lembrou que coisas que nós precisamos abandonar de vez, O homicídio, ou seja, não matarás, o adultério, não pecar contra a castidade. Ele falou sobre o divórcio, sobre o juramento, ou seja, temas polêmicos, no mundo de hoje. E hoje ele vai falar sobre 2 realidades também muito importantes para nós. O perdão, ao invés da vingança, e o amor, em vez do ódio. Então são 2 coisas que nós precisamos também refletir. Como que eu estou vivendo essas 2 realidades? Eu estou realmente perdoando? Ou estou tenho no coração ainda desejo de vingança? Eu tenho realmente amor ao próximo, ou eu tenho guardado ódio no meu coração? Então Jesus começa citando uma lei muito antiga, que a princípio veio para ajudar, que é a lei do talião, olho por olho, dente por dente. Porque era assim, vamos dizer que alguém rouba uma galinha do quintal do vizinho, O que o vizinho fazia? Se ele era mais forte, tinha mais poder, o que ele fazia? Ele vinha, como vingança, ele vinha, quebrava toda a tua casa, atacava fogo, até matava seus parentes, era uma coisa terrível, Então essa lei foi para colocar limites a isso. Bom, se roubou uma galinha do teu quintal, você vai lá e rouba uma galinha do quintal dele também. Era mais ou menos assim, ou seja, era uma forma de equilibrar. Mas Jesus Cristo vai mais além do que isso. Por quê? Porque essa lei antiga, ela procurava limitar a violência, mas ela acabava justificando ainda a violência, Se você recebe o mal, você paga o mal com o mal. Era isso que essa lei antiga, ela falava. Jesus Cristo vai dizer: eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é mau. Não enfrenteis quem é mau. Aí ele vai dizer as várias formas, as realidades, Por exemplo, a violência física. Se alguém te bater na face direita, oferece também a esquerda. Tem a injustiça econômica. Se tomar a tua túnica, oferece também o manto. Também contra o abuso de poder, Se alguém te mandar andar 1 quilômetro, caminha 2. E sobre o empréstimo, se alguém te pedir, não vire as costas. Se a gente for pensar hoje na lógica humana, isso daqui é um absurdo, é uma loucura. Mas nós precisamos então olhar para essa realidade de Jesus. Se eu continuar a fazer o que o mundo faz, ou seja, pagar o mal com o mal, a violência com a violência, eu vou gerar ainda mais violência, É por isso que o mundo está assim. Porque nós ainda temos resquícios em nossa cabeça dessa lei do talião. Quando a gente fala, eu não levo desaforo para casa. Inconscientemente, você já está dizendo isso. Não, eu vou revidar o mal com o mal. Então a gente tem isso ainda. Por isso que nós temos essa dificuldade. Mas quando Cristo disse, ofereça a outra face, Ele não está falando para você ser bobo de ninguém. Porque ele mesmo não ofereceu a outra face quando bateram nele. Ele olhou e questionou: por que você me bate? Ou seja, ele perguntou para o soldado, se eu falei mal, me diz por quê. Então ele deixou o soldado chateado, É assim, a violência, quando Jesus Cristo fala, ofereça a outra face, não repetir o mal que foi feito, mas eu tenho que romper todo mecanismo que gera o mal. Então essa deve ser a minha ação, ela tem que ser inteligente, Ou seja, eu tenho que criar um escudo contra o mal.
Perceberam? Então, o cristão, para Cristo Jesus, né? Jesus Cristo falando isso, ele quer dizer o quê? Que todo cristão deve ser um sacramento de amor e de perdão. O que é um sacramento? É um sinal. Então, eu tenho que ser um sinal para o outro. Um sinal de amor, um sinal de perdão. Se eu, cristão, falo de amor e perdão e não perdoo, eu não estou sendo sinal. Eu estou sendo um fariseu. Falo uma coisa e vive outra. Então, eu preciso guardar na minha mente e no meu coração esse ensinamento de Jesus. Mas é claro, eu sei, nós temos muita dificuldade em perdoar. Eu atendo muita gente, né? Não só em confissão, mas em aconselhamentos, em conversas. E o que eu mais ouço, padre, eu não consigo perdoar aquela pessoa. É a frase que eu mais ouço, né? Eu não consigo perdoar fulano. Eu fico imaginando, eu até falo para essas pessoas, né? Olha, nunca diga essa palavra. Porque quando você fala, eu não consigo, você psicologicamente já está neutralizando o seu cérebro e já está dizendo para ele, você não vai conseguir. E realmente não consegue. Né? Você está dizendo para você mesmo, eu não vou conseguir. E isso acontece, você não consegue. Então nunca diga isso. Nunca. Eu não vou conseguir. Você diz assim, com fé em Deus, eu vou conseguir. Com fé em Jesus, eu vou conseguir. Né? Com esperança, eu vou conseguir. Tá? Então, nunca diga, eu não consigo. Sempre diga, eu quero, eu vou conseguir. Então, o pensamento tem que ser positivo. Não pode ser negativo. Tá? Por isso que a gente tem dificuldade de perdoar. Porque a gente mesmo já se autocondena, né? A gente já diz, eu não consigo. E assim, Jesus Cristo nos ensina que para que a gente possa rezar o Pai Nosso, é importante que a gente perdoe. Não diz lá no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos. Então, se eu rezo o Pai Nosso, mas não perdoo, não adianta nada rezar o Pai Nosso assim. Né? Então, eu tenho que perdoar, né? Para poder rezar o Pai Nosso. Então, isso sobre o perdão, né? Perdão ao invés da vingança. E o amor? Jesus Cristo vai dizer, ouvistes o que foi dito aos antigos, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai até mesmo os vossos inimigos e reze por eles. Mas é difícil, né? É difícil rezar pelos inimigos, não é verdade? Só que nós precisamos ouvir isso. Por quê? Cada vez que eu rezo por uma pessoa que me persegue, eu estou criando em mim, eu vou aperfeiçoando mais a minha fé, e eu vou atingindo a perfeição que vem de Deus. Porque Jesus Cristo vai dizer no final aqui desse evangelho, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, o próprio Jesus disse para os discípulos, está dizendo para mim e para você hoje, sede perfeitos, porque o vosso Pai Celeste é perfeito. Então, diga para você mesmo, Senhor, que eu seja perfeito como Tu és perfeito. Aliás, essa frase, Jesus Cristo está repetindo, né? Quem disse essa frase lá no Antigo Testamento? O próprio Deus. Olha lá a primeira leitura de hoje. O Senhor falou a Moisés dizendo, fala a toda a comunidade, sede santos, como eu, vosso Pai Celeste, sou santo. Ou seja, o que é a santidade? É a busca da perfeição. Né? Então, você quer ser perfeito, você quer ser santo, você tem que buscar. Aliás, o salmo da semana passada, né? Feliz aquele homem que na lei do Senhor vai progredindo. Então, nós temos que buscar a perfeição. E nisso, nós lembramos os santos. Santos e santas, né?
Vocês gostam de ler a vida dos santos? Eu gosto muito de ler a vida de santos, né? Uma Santa Rita, São Paulo, São Pedro, São João, São Sebastião. Esses santos foram perfeitos? Não, eles não eram perfeitos. Eles eram homens e mulheres como nós hoje, mas eles buscaram em Deus a perfeição. Então eles caminharam rumo à perfeição, por isso que a igreja então os considera santos, porque eles vão buscar a santidade, a perfeição. Abandona tudo que é da terra e busca as coisas do alto. E o próprio Deus fala, né? Sede santos, ou seja, não tenhas no coração ódio contra seu irmão, está lá no versículo 17, né? Da primeira leitura. Não tenha ódio no seu coração. Procure também repreender o próximo para que ele não peque. Não procure vingança nem rancor. Amarás o próximo como a ti mesmo. Então a própria leitura, o próprio Deus está falando aqui do perdão. Então o perdão e o amor, né? O amor ao próximo. Então sede santos, não tenham ódio no coração. E a segunda leitura vem como que fechar isso, né? Quando São Paulo vai dizer, vocês sabiam que vocês são santuário de Deus? Primeiro, porque o Espírito Santo já habita em você, tá? Então, você é um santuário de Deus, porque no dia do seu batismo, todo mundo aqui foi batizado, não foi? Naquele dia que você foi batizado, o Espírito Santo veio sobre você e fez morada em você. A partir daquele dia, o Espírito Santo nunca mais te abandonou. Talvez você abandonou ele pelo seu pecado, mas ele não te abandonou, ele está com você. Então você é santuário, é morada do Espírito Santo. E agora também muito mais com a Eucaristia. Todas as vezes que nós celebramos a Eucaristia e nos alimentamos com o pão de Jesus, o nosso pão que alimenta a nossa vida, a nossa alma, nós nos tornamos ainda mais santuário do Senhor. E cada vez que você entra na fila da comunhão, ali você recebe Jesus na palma da sua mão, né? Você pode receber na boca também, mas a igreja está pedindo para evitar, porque nós ainda estamos aí com vírus espalhado ainda, então todo cuidado é pouco, né? Então você santamente recebe na sua mão, com a outra mão você pega, leva na sua boca, e aí você caminha para o seu banco e ali você agradece. É o Senhor que está dentro de você. Ele está te purificando, te santificando. Você vai se tornando, naquele momento, sacrário vivo, santuário, né? Olha que coisa bonita. A gente não para pensar isso. Da mesma forma que a hóstia está guardada ali dentro no sacrário, quando você recebe ela na sua boca, você também se torna um sacrário. Você torna-se um santuário, morada do Senhor. Então nós católicos precisamos pensar nisso com mais responsabilidade, né? Com mais amor, com mais carinho. Às vezes a gente vai tratando de qualquer jeito e não percebe essas coisas tão maravilhosas que estão acontecendo. Coisas espirituais, mas que mudam a nossa vida. Não sabeis que sois santuário de Deus? Por isso então, quando nós viemos à Eucaristia, nós temos esse encontro pessoal e íntimo com o nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso então você agora é um santuário. Primeiro porque o Espírito Santo está sobre você. E agora feche seus olhos, baixe sua cabeça, põe a mão no seu coração e diga: Senhor, muito obrigado por essa palavra. Muitas vezes eu esqueço que sou esse santuário. E quantas vezes eu maltrato esse santuário do Senhor, pelo pecado, por tantas coisas que eu tenho feito. Obrigado, Senhor, por essa palavra. Eu peço agora neste momento que eu tenha amor ao próximo. Até mesmo as pessoas que me perseguem, eu quero rezar por elas neste momento. Senhor, dá-me o perdão, a alegria do perdão, que eu possa saber perdoar mais e mais.
Senhor, que não entre no meu coração o desejo de vingança, que eu não guarde ódio no meu coração, mas que eu tenha amor, amor pleno, esse amor que vem de vós. Obrigado, Senhor, por essa palavra, que está nos iluminando, nos fortalecendo, fazendo-nos cidadãos do céu. Obrigado, Senhor. Amém.